Tá bem? Então tá bom. Sejam todas bem-vindas, né? É uma alegria, né? Todo mundo já falou que é uma alegria, né? Ter vocês aqui com a gente, né? E o nosso tema é o chamado para florescer, né? Setembro é o mês da primavera, né? Então nada mais do que a gente saber sobre a primavera. E o nosso tema está em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 11 e 12. Veja, o inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram. Apareceram flores sobre a terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. Cânticos 2, 11 e 12. Esses versículos, eles tratam do inverno, né, e a chegada da primavera, como um tempo de renovação, florescimento e alegria, trazendo esperança e um novo tempo espiritual. A vida cristã, ela é marcada por estações, né, e a nossa vida passa por tempos diferentes, né? Nós temos as estações primavera, verão, outono, inverno, e assim somos nossas vidas, né? Cada etapa da nossa vida é uma estação, né? O inverno ele simboliza tempos frios, solidão, dor, espera ou silêncio de Deus. O inverno, ele passa, ele não é eterno. A palavra nos diz em Isaías 43:19, que Deus tem o poder de mudar de maneira surpreendente o caminho onde parecia não haver mais esperança. Então, às vezes a gente fala assim, isso não vai dar mais certo, isso não vai para mim. Quem sabe tudo isso é Deus. A gente não sabe, né? O futuro, a gente fala assim, o futuro a Deus pertence, né? Então, a gente não pode desanimar por nada, né? Em Mateus diz que o verão está próximo. Deus está dizendo, o seu inverno acabou, é tempo de florescer. Se Deus diz que é primavera, não viva se ainda estivesse no inverno. A primavera, ela simboliza renovo, vida nova, recomeço. Quando ela chega, tudo muda. Floresce a terra, enfeita de flores, os cantos dos passarinhos, anuncia vida nova e esperança. Essa estação traz a você a certeza de que tempos difíceis passaram e que a alegria está chegando. Deus está fazendo florescer na vida de cada uma de nós. O deserto se alegrará e crescerão flores em terras secas. Isaías 35:1. Vocês veem que tem várias passagens que dizem, né, que a primavera é de florescer e que o inverno passa, tempos difíceis passam, o inverno não é eterno. Isso está na palavra. Mas algumas mulheres continuam presas ao passado, mesmo quando Deus já abriu o futuro. Mas é no silêncio que você aprende a confiar que o abraço do Pai nunca te abandona. Noemi voltou a Moabe triste, amargurada, mas Deus já havia preparado restauração. A primavera de Deus chega com promessa. Ele aquece sua alma com esperança, derrama a alegria em seus dias e frutos que nasceram nas lágrimas do inverno. O Senhor transforma dor em vitória, espera em colheita e deserto em jardim. Ruth, a nora de Noemi, ela ficou viúva, né? Noemi, ela perdeu os filhos, perdeu o marido, mas Ruth não abandonou Noemi, mesmo sabendo que ela não poderia te dar outro filho para ela casar. E outra, não dava nem, a idade ia ser bem desproporcional, mas ela quis ficar com a sogra, né? Noemi deixou para trás o passado e colheu um futuro de honra. Aí no versículo 12 diz assim: a
Apareceram flores sobre a terra e chegou o tempo de cantar. O tempo de cantar chegou. O cântico é expressão de vitória, gratidão, compartilhar o que Deus tem feito em nossas vidas e o que ainda irá fazer. Nossa voz precisa ser liberada para cantar a canção da primavera. Como é gostoso cantar, né? Nós cantamos 2 hinos agora e assim é muito gostoso, porque aquilo aquece o coração da gente. A gente adora a Deus, sabe? É uma forma muito gostosa de adorar a Deus cantando. Ana, após anos de choro, cantou ao receber Samuel. E esse canto precisa ecoar. E onde esse canto precisa ecoar? Na nossa família, no nosso trabalho, onde moramos e até mesmo aqui, na nossa igreja. A adoração atrai a presença de Deus e mantém o coração aquecido e impacta aqueles ao nosso redor. É tão gostoso a gente ver uma pessoa louvando a Deus, adorando assim, olha, fecha o olho, se entrega a Deus, levanta as mãos em adoração. É muito gostoso, porque você vê que aquela pessoa, ela está adorando de coração, né? Ela está se entregando ao louvor. Ouvindo a voz do pombo. No finalzinho do versículo 12, diz assim: já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A pomba, ela representa o Espírito Santo, nos chamando para uma nova estação com Deus. Quando foi a última vez que você se ajoelhou pedindo força ao Espírito Santo? A gente tem que orar diariamente. E na primavera espiritual, o Espírito Santo nos guia com mansidão. Outro exemplo que nós temos é Maria, mãe de Jesus. Ela ouviu, obedeceu o chamado de Deus para gerar Jesus. Ela confiou. E nós? Confiamos? Obedecemos ao chamado de Deus? A primavera de Deus talvez já tenha chegado em sua vida. Confie nele. Ele está no controle, que o inverno não é o fim. Deus tem planos para você. Permita que Ele traga a primavera divina para cada aspecto do seu ser. Que essa estação traga a certeza que os tempos difíceis passaram e que a alegria está chegando. Deus está fazendo florescer em sua vida tudo aquilo que Ele planejou. Ore diariamente buscando a direção do Espírito Santo. Perdoe quem te feriu para que a primavera floresça. Sirva a Deus e as pessoas. Flores são para perfumar o ambiente. Testemunhe o que Deus fez para encorajar outras pessoas, outras mulheres. Eu tenho um testemunho para dar para vocês. Algumas de vocês não me conhecem, né? Eu perdi a minha mãe em dezembro, no dia 5 de dezembro. E a minha mãe, ela gostava muito de planta, ela gostava muito de vasos. Ela não tinha um jardim, mas a sacada dela tinha não sei quantos vasos. E quando ela viajava, ela pedia para que eu regasse os vasos. Eu às vezes esquecia, quando ela chegava, tudo murchinho, as plantinhas. Eu levava maior planta. Mas eu fui aprendendo, com ela a regar as plantinhas para que elas, porque precisa de água, né? Assim que a gente precisa de alimento para sobreviver, as plantas, elas precisam ser regadas, né? E quando a gente estava desfazendo a casa da minha mãe, a gente foi dividindo planta para tudo quanto é lá, né? Fomos dando planta. E eu, Sueli, que só tenho planta artificial que a Beth faz para mim, resolvi pegar 2 plantas. Eu vou matar as plantas da minha mãe. Mas fui ali regando as plantas. Até que fazem 20 dias que saiu essa florzinha. A minha mãe, ela chamava de sapatinho. Eu não sei se é esse nome certo mesmo, né? E ela tinha um outro vaso. É que eu moro em apartamento, eu tinha que pegar um vaso pequeno, né?
Tinha um outro vaso maior que parecia uma loja, de tanto sapatinho que tinha. E eu, sem saber, peguei a planta que eu mais gostava, né? E olha lá, tô cuidando, não morreu, né? Então eu consegui, né? Tem uma outra plantinha, mas ela é muito delicada. Ela tem um filetinho assim, um monte de coisinha do lado. Se você fizer assim, ó, ela sai todinha. A Dani andou fazendo um monte dessa nas plantas lá. Então, aquela lá eu não arrisquei trazer. Mas essa eu trouxe com bastante cuidado, para que ela não estragasse, né? E para concluir, a primavera de Deus não depende do clima ou das circunstâncias, mas da promessa dele. Hoje, o Senhor quer te dizer: o inverno passou, o tempo de cantar chegou. Assim como o inverno não dura para sempre, as lutas também não serão eternas. O Senhor já está preparando flores para o seu caminho. Levante, respire fundo e creia, o tempo de cantar chegou. Eu ainda sofro muito com a perda da minha mãe, né? E eu não tenho vergonha de dizer que eu tive que procurar uma ajuda profissional, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, confia em Deus, eu confio. Ah, sua mãe está bem, graças a Deus, minha mãe está bem, está nos braços do Pai, minha mãe conhecia a palavra. Mas eu fiquei aqui sem a minha mãe e com muita saudade. E eu tive uma atividade com um psicólogo, uns 20 dias atrás, que ele me pediu algumas fotos, para que eu, naquelas fotos, eu escrevesse alguma coisa que desse sentido à foto. E dessas fotos, dessas frases, ele fez um texto que eu falei assim, não, eu vou ter que ler para as meninas, porque assim, a gente prepara um estudo para vocês, né? Só que o estudo veio para mim, né? Porque assim, a primavera chegou, deixa o inverno para trás, né? Então, a minha primavera chegou, né? Só que está muito difícil de eu me libertar do inverno, né? Eu creio que o Senhor vai fazer essa obra na minha vida, né? Aos poucos eu estou caminhando, né? E eu gostaria de ler para vocês esse texto. O jardim ainda guarda os seus segredos, mãe. Em cada folha que toco, sinto o calor da sua mão sobre a minha, me ensinando a diferença entre a erva daninha e a flor que insiste em nascer. Você me ensinou que tudo que é vivo precisa de cuidado. E esse foi o primeiro de todos os seus presentes, uma lição que se estendia por muito além da terra. Esse amor florescia em cada gesto seu, nas nossas risadas, que pareciam preencher a casa inteira, e nas surpresas de aniversário que você planejava para mim, que parecia preencher a casa inteira, só para ver o meu sorriso no rosto. Nossa cumplicidade se selava em rituais, pactos de carinho. Nós somos como a de usarmos vestidos iguais no final do ano. Eu usei uma bermuda branca e uma blusa amarela. Fizemos um mãe e filha. Isso é antigo, já faz tempo. Essa moda começou agora, né? Não faz muito tempo também. Mas eu e ela vestimos uma bermuda branca e uma blusa amarela há muito tempo. Ou então naquela foto boba com o Eliseu. Porque o Eliseu e ela só se beijavam quando ela fazia aniversário. Aí, dona Lu, chegou a hora de dar um abracinho e um beijinho, né? E eu peguei essa foto, né? Que repetíamos todos os anos. Com o tempo, os laços que você teria com tanta dedicação só se fortaleceram, unindo gerações. Lembro com carinho do aniversário da tia Lisete, onde estávamos nós três. A mãe, eu e a Cíntia, um retrato vivo da força que vinha de você. E meus passeios
E mesmo nos passeios da igreja, em meio a tantas amigas, seu abraço era o meu porto seguro, um momento de felicidade serena. E então o seu maior sonho floresceu, quando a Dani nasceu. Minha netinha, e a minha mãe sempre falava que ela queria ser bisavó, e ela conseguiu. Ela teve 2 anos e meio para ser bisavó. Quando a Dani nasceu, seus olhos brilharam de um jeito que nunca tinha visto. Você tornou-se bisavó, e a gratidão de seu rosto era a mais pura forma de amor. Um ciclo completo, uma promessa cumprida. Naquele momento, olhando para você, com a Dani nos braços, eu entendi a dimensão do seu amor. E ele não se contentava em apenas existir. Precisava se multiplicar, passar adiante, criar novas raízes. A paz definitiva, porém, encontrei na nossa última foto, na casa de repouso. Apesar de tudo, Deus me deu a chance de dizer eu te amo uma última vez, de sentir seu toque e de ver em seus olhos que você sabia o quanto era amada. Não foi um adeus, foi um até logo, como você me ensinou. Às vezes converso com as plantinhas, como foi o meu dia, e quase posso ouvir a voz no sopro do vento. Seu amor não foi embora, mãe. Ele apenas mudou de forma. Está na força que se move na saudade, que me visita em cada nova flor que desabrocha nesse jardim. Em cada uma delas, todos os dias eu reencontro você. Eu falei para o meu psicólogo assim, você me quebra cada hora que você manda um vídeo para me ler, para me assistir, um filme para me assistir, me quebra de tal maneira, que Deus, através desses vídeos, desses filmes que Ele me passa, sim, eu vejo que Deus, Ele está comigo. Eu apenas preciso largar aquele inverno para me chegar na minha primavera, né? E a minha primavera, ela chegou através da minha florzinha, mas ainda no meu coração, eu ainda estou assim com uma pontinha de inverno, né? Mulheres, vivam com esperança em cada estação, com gratidão, porque a estação pode mudar, mas o Deus que cuida de você permanece o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Levante-se, mulher de Deus, você é convidada para florescer nesta primavera. Amém? Amém. Amém. Assim, foi quando a Fernanda me chamou, e faz uns 2 meses, ela falou que era em setembro, eu já falei assim, setembro, primavera, né? Gente, quando eu fui preparando o estudo, eu falei assim, caramba, olha só, primavera, inverno. Então, eu espero que essa mensagem que Deus colocou tenha chegado ao coração de cada uma de vocês. Porque eu fiz uma mensagem, né? Deus me mostrou uma mensagem que veio direto para mim, né? E nessa semana Ele me mandou esse texto. Eu falei assim, gente, tem tudo a ver, né? E eu quero agradecer a cada uma de vocês, né, por estarem aqui, e que vocês possam, não assim como eu, estar assim presa no inverno, né, mas que a primavera de vocês floresça, né, a cada dia. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deste. Te agradecemos porque podemos estar aqui ouvindo sobre Ti, ouvindo as estações do ano, sobre as estações do ano, que elas mudam, mas o Senhor nunca muda e o Senhor está sempre ao nosso lado, nos abraçando com carinho, e que nós possamos estar louvando a Ti com gratidão. Pai querido, abençoe a cada mulher que está
completando um aniversário, ó Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada uma delas, dando força, dando saúde, ó Pai. Abençoe a Fernanda, abençoe a Ângela, que estão na direção da MCM. Que o Senhor abençoe a cada uma de nós. Muito obrigado por tudo. Eu te peço, eu te agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vocês estão vendo aí na mesinha, tem um vasinho. Só que vocês estão em 4, 5 em cada mesinha, certo? Então, com bastante calma, sem fazer bagunça. Estou falando igual o dia do infantil. Sem fazer bagunça, sem correria. Vocês dão uma olhadinha embaixo da cadeira de vocês. Embaixo da cadeira. Embaixo da cadeira. A Ângela já estava olhando embaixo do vaso. Para ver se vocês acham um papelzinho escrito vazio. Então, quem achar o vazio é o que não achou. Você mexeu, você trocou sua cadeira? Era de lá. Será que eu olhei direito? Era de lá. Então, é assim. Eram 4 cadeiras cada cadeira. Pode pegar o vasinho da mesa, tá? Então você cuida. Pode ter no banco também. É o vasinho da mesa, tá, meninas? É o vasinho que está na mesa de vocês. Tá?